Oi, gente, esse é mais um Bitar Podcast e eu sou a Rubia. E eu sou o João. João, para você, o que a palavra representatividade significa? Olha, Rubia, eu acho que representatividade vem muito de uma figura que demonstra o interesse de algum grupo, ou até dele mesmo, perante ao resto da sociedade. E você aí, sabia que existem vários tipos diferentes de representatividade? Existe a representatividade dos PCDs, pessoas com deficiência, representatividade sexual, de gênero, religiosa, racial e entre outras. São vários grupos na nossa sociedade, né? E por isso a gente trouxe esse tema para a mesa aqui do Bitar Podcast. Hoje a gente vai falar sobre isso, vai entender a importância da representatividade, além de toda a história envolvida, né, nesses movimentos sociais que, querendo ou não, é parte deste assunto para a representatividade. E tem uma missão importante porque a gente também pode contribuir através da representatividade para a equidade aqui da nossa sociedade. Por isso a gente recebe duas pessoas muito especiais, desde já muito bem-vindos aqui para conversar com a gente. Converso agora com o Rodrigo Muller, que é professor, pesquisador e mestre em artes cênicas pela UFO, trabalha na área de educação para na Secretaria, né, de Estado de Minas Gerais e atualmente é membro titular setorial do Teatro da Comissão Municipal de Políticas Culturais da Secretaria de Cultura de Uberlândia. Vou até respirar um pouco para falar desse currículo todo, né? Mas ele também é amante de arte e tecnologia, está à frente de diversos projetos de integração de arte e de mídias digitais nos espaços escolares, com foco em pessoas com deficiência. E para falar de arte, a gente fala... Aliás, para falar de representatividade, não tem como não falar de arte, né? Seja muito bem-vindo, viu, Rodrigo? Obrigado. Seja bem-vindo, Rodrigo. Ô, João... agora eu vou precisar de ar também, de um fôlego aqui, porque olha só o currículo desta mulher, Natânia Borges. Nascida e criada em Salvador, na Bahia, Natânia é cantora, compositora e em suas músicas, as raízes da música baiana, em ligação com o Afrobeat, o R&B, é isso mesmo? Isso, como que fala? R&B. Aí, muito obrigada. Bem mineiro. Bem mineiro. R&B. E o Pagotrap. Com 10 anos de atuação na música, 3 álbuns, 2 indicações em prêmios no audiovisual e um livro publicado. A artista também atua na produção cultural do Festival Zureta, em Uberlândia, Minas Gerais, voltado para artistas negros, negras, negres, independentes. Leva o título de mestra pela Universidade Federal de Uberlândia na área de educação para o ensino de ciências através do artivismo, da música e das discussões de gênero e sexualidade. Sentiu esse currículo? Eu adorei esse termo artivismo, quero saber mais sobre isso, vai ser tema aqui do Bitar Podcast, mas, Natânia, quero saber de você. Você recentemente se apresentou no Festival de Música aqui de Uberlândia. Apresentei na última semana no Manso Festival. Então não vai ter jeito, vai ter que ter uma palhinha pra gente aqui no Bitar Podcast também, né? Ao longo da conversa a gente faz. Bom demais. Eu vou começar essa conversa, então, porque pelo currículo do Rodrigo, da Natânia e da Rubia também, eu sei que a arte e representatividade caminham muito juntos, né? Então eu queria saber de vocês o que veio primeiro, se foi essa vontade da representatividade, se foi a arte, quero saber a trajetória um pouquinho de vocês para chegar nesse momento que a gente está hoje. Vou começar pelo Rodrigo, então? Pode ser. Obrigado pelo espaço, primeiramente, tá, pessoal? Para mim, a arte ela veio primeiro, né? Porque quando eu comecei a ter contato com a dança, que foi uma das primeiras formações que eu tive, a arte ela veio primeiro como um hobby e depois ela foi se transformando em paixão e depois, com o amadurecimento da idade, eu fui entendendo que ela poderia ser também a minha profissão. Eu poderia ganhar o meu dinheiro com isso, poderia fazer minha vida com isso, e foi o que eu fiz, né? Então, nessa pergunta aí, a primeira coisa que veio foi a questão da arte na minha vida. Depois eu fui começar a refletir sobre ela. Bem, obrigada pelo espaço também. Para mim é uma honra estar aqui. Para mim também vem a arte primeiro, embora é muito louco falar sobre isso, porque para mim os dois estão juntos, sabe? Não tem como fazer arte sem trazer a minha vida. Eu sempre digo que a minha arte ela é um contar um pouco da minha história. Então, quando a gente conta a nossa história, a gente fala de onde a gente veio, fala do que a gente é, automaticamente a gente está se colocando politicamente no mundo, né? A gente já está como um ser político no mundo. Mas, se a gente for pensar dessa consciência do que é a representatividade desse corpo que está ali representando e como ato político, a arte também veio primeiro. Eu estou mergulhada nesse ambiente artístico desde pequena, né?
Na escola Salvador, eu cresci na periferia de Salvador. Então, é todo um quesito cultural ali na cultura popular dos bairros mesmo. Então, eu, desde pequena, estou imersa na arte. Então, acho que a arte ela veio primeiro. Se a gente for separar, né? Mas como corpo, assim, eu acho que é junto. Para você, Rubi, eu quero saber também Nossa, como que é essa relação de arte e representatividade. A arte veio primeiro, e aí ali inserida no contexto universitário, eu entrei no teatro, né, em 2012, e aí 4 anos depois começa um debate sobre movimentos, sobre a inclusão de diversos corpos e corpas na cena, e ali eu começo a entender sobre, por exemplo, a Rubi, atriz, e a sua representatividade, o que esse corpo em cena significa, o que o corpo da Natânia significa no palco ou na cena, já que ela é performer também, e o Rodrigo escondeu aqui na apresentação dele, mas é um dançarino maravilhoso. E aí, o que esses corpos... Não vai dar para dar uma né? palhinha aqui na mesa do Bitar Podcast, mas a gente vai ficar na curiosidade, né? Exatamente. E aí eu começo a olhar, né, o que a gente representa, o que eu posso incluir numa montagem minha, num filme meu, e o que isso vai representar. Então, a arte veio primeiro, mas na sequência a questão de pensar a representatividade. Posso fazer mais uma pergunta para vocês, então? Já que a gente está nesse tema, a gente já iniciou Pode. um pouquinho da trajetória de vocês três, porque a Rubia virou quase uma convidada aqui, mas ela está ajudando, porque eu me sinto leigo para falar sobre isso, sabia? Eu acho que vocês vão me ajudar muito a sair desse Bitar Podcast diferente, com um olhar diferente, e eu espero que o pessoal que esteja assistindo também. E deu para entender um pouquinho dessa relação que vocês criaram, como a arte representa o que vocês são também. Mas queria saber, então, qual que é a importância dessa representatividade para vocês estarem onde vocês estão hoje. Agora eu vou começar ao contrário, vou começar com a Rubia, vai. Então, quando a gente pensa em representatividade, João, no meu caso, como uma mulher negra, eu não me via representada nas mídias, na televisão, nas novelas, nos comerciais, nas revistas. E aí, como eu te disse, né, em 2016... quando eu passo por um processo dentro da universidade, que foi Benedites, que foi uma montagem que tinha 40 ou mais pessoas em cena, Natânia fazia parte, e aí Benedites foi uma montagem, né, dirigida pela Uacla, mas pensada por muitas pessoas, e aí eu vi essa representatividade daquilo que eu não via, inclusive em montagens realizadas pela própria universidade, montagens realizadas na cidade. E aí eu olho para aquilo e aí eu vejo, é possível. E aí eu começo a trabalhar nas minhas criações de uma outra forma, né? Trazendo mais mulheres, e aí mulheres cis, mulheres trans, corpos negros para trabalhar comigo. E aí aquilo que eu não tinha como representatividade na minha infância e adolescente, nesses canais onde eu falei, eu começo a trazer para as minhas montagens, para os meus trabalhos, fazer trabalhos com outras pessoas, dentro daquilo que eu queria como um diferencial de representatividade. E aí, quando a gente começa a pensar sobre, a gente começa a encontrar os pares, né? E aí, esse foi meu processo, assim, no universo artístico. Por isso a importância, né? Por isso a importância. E você, Rodrigo? Olha, para mim, a representatividade, ela cria um caminho de via dupla, né? Porque, vou dar um exemplo pessoal, eu cresci num bairro, assim como muitas pessoas aqui na nossa sociedade, e eu mesmo não tinha consciência da minha representatividade. Então, eu acho que a educação, ela é esse caminho que constrói, que te faz levar à crítica e falar assim, poxa, peraí, qual que é o meu lugar nessa sociedade? E esse caminho bifurcado primeiro, você reconhece você enquanto artista, enquanto pessoa na sociedade, e você vê qual é o nicho que você não se sente representado, e ao mesmo tempo te coloca na sociedade como uma pessoa crítica pensante e entender qual que é o seu lugar de privilégio, né? Porque eu sou um homem, né? Eu sou um homem cis, cheio de privilégios, e eu preciso saber não só reconhecer eles, mas usar essa potência, essa força que eu tenho, né? Dentro do meu nicho social e trazer outros comigo. Então,
essa questão da representatividade, ela vai amadurecendo com o tempo, ao passo que você vai se educando. Então, talvez seja por isso que talvez seja por isso que a arte ela veio primeiro para mim. Porque eu nunca tive um viés teórico, eu nunca tive uma pessoa assim que falasse assim, olha, vamos caminhar. Na verdade, eu tive, mas muito tempo depois de já ter ingressado na arte, né? Tanto é que hoje eu sou da minha família, de toda a minha geração de família, a única pessoa que se formou, que se graduou, que foi para o mestrado, que pesquisa, educação, que estudou. Porque isso nunca foi me dado, né? Isso foi uma luta, uma construção. E é aquele ditado, quanto mais você cavuca, mais fundo você vai, mas mais solitário você fica. Porque dentro desses recortes, né, a gente vai entendendo as caixinhas e a gente vai tentando, ao mesmo tempo que unificá-la, dar voz, visibilidade para elas, né? Então, a importância para mim é isso, é você saber reconhecer aonde você não se encaixa, para você se enfiar ali nas entrelinhas e fazer ser visto, e saber dos seus privilégios e você realmente puxar as pessoas para perto de você e falar assim, olha, vem comigo que eu tenho essa força e eu vou te levar comigo e depois você me leva junto também. Que legal essa mensagem final que você deu agora na sua resposta, de você se encaixar nesses lugares e levar outras pessoas, que vem muito junto com essa questão de pares, referência, né? Você falou também muito bem sobre a questão de conhecimento, que é uma porta de entrada para a gente começar a entender esse assunto. E para muita gente pode ser que essa conversa aqui no Bidar Podcast seja esse primeiro passo para entender o que é representatividade. Então, Natânia, ajuda a gente a entender por que é tão importante essa representatividade. Eu acho que, para mim, assim, eu vou pelo quesito da identidade. Eu vou pelo quesito da identidade, da localização, de se auto-identificar e também se identificar. Eu acho que a representatividade ela veio na minha vida como um quesito de entender por que eu não me encaixo, né? Por que eu sou esse corpo estranho no mundo, né? Como fala a Lued, eu não me encaixo nada. E na minha infância, na minha adolescência, durante o meu crescimento, que foi em busca do movimento profissional artístico também, eu me sentia esse corpo de não entender, de não me entender, de não me encaixar. E eu acho que a representatividade ela vem como esse gancho de fazer olhar para mim mesma, assim, faz a gente olhar para a gente e entender de onde a gente veio, o que a gente é, qual a nossa ancestralidade, de onde a gente nunca deve esquecer, de onde a gente saiu. E entender essas diferenças. A representatividade ela vem como esse encontro de trocar também as nossas vivências, trocar aquilo que a gente já viveu. Então, é importante porque a gente se conecta. Ainda que pareça um movimento e o mundo, né, na verdade, tenta mostrar que a gente está sozinho, existem diversas pessoas que se identificam ou tem algum cruzamento, ou tem alguma coisa ali que vai trazer alguma similaridade nas nossas vivências. Então, a representatividade ela é importante para isso. Quando eu começo a falar sobre essa descoberta, quando eu começo a falar sobre essa identidade, eu começo a me identificar com o outro, com a outra, ou não, né? Ver e equilibrar as nossas diferenças. A gente está vivendo num momento de discussão política muito interessante, que as pessoas falam, somos todos iguais, e fala pela diversidade, e eu já vou pelo caminho diferente. Eu acho que somos diferentes, e a beleza está aí, em ser diferente. Então, a representatividade ela é muito importante para que a gente venha entender as nossas diferenças e onde essas diferenças podem se cruzar, onde a gente pode esbarrar ou não, encostar ou não, entender ou não essa relação das diferenças entre as pessoas. Natânia, você falou uma coisa super interessante, que é o mundo, às vezes, faz você acreditar que está sozinho, mas que, pelo contrário, tem os pares e afins. E aí, como que vocês enxergam o cenário brasileiro em relação à representatividade em várias esferas, não só no universo artístico? Olha, eu enxergo como uma eterna descoberta, sabe? A gente está, como eu falei, a gente está num momento muito importante, político-social, onde a gente nunca teve tanto empoderamento e tanta discussão sobre as diferenças, né? Mas ainda assim a gente se encontra naquele momento de entender ainda essas diferenças, entender ainda essas existências, essa diversidade e trazer para o dia a dia das pessoas, né? Eu acho que a gente está conseguindo chegar a níveis importantes dentro da mídia, dentro da política, dentro da representatividade. A gente nunca teve tantos representantes na política, na cultura e nos espaços de formação também. Não estou falando só da política, não estou falando só da televisão, mas também nas universidades, mas também doutoras, mestras que estão sendo formados e estão levantando uma pauta
que já existia há muito tempo. Eu acho que a gente está num caminho legal, mas eu acho que a gente está num caminho também um pouco perigoso, porque a gente precisa entender justamente sobre aonde a gente está, né? Qual é o nosso lugar de fala, até onde isso encosta na gente, até onde o meu movimento de falar ou de silenciar e ouvir as representatividades. Então, eu acho que a gente está nesse quesito ainda descobrindo, tateando os caminhos para conseguir consolidar ainda algo que é tão natural e diverso assim, no nosso dia a dia mesmo. Acho que é isso assim, que eu enxergo. E para você, Rô? Olha, eu concordo muito com a Natânia e eu talvez sintetizaria num momento perigoso até, né? Porque quando a gente está falando de representatividade na contemporaneidade, principalmente do Brasil, né, que é um país ainda que está engatinhando nessas questões de inclusão social, dos recortes, né, e trazendo essa visibilidade para essas pessoas que a gente chama de minorias, né, porque nós somos ainda uma minoria que não é vista, eu falo minorias enquanto PCDs, enquanto pessoas LGBTQIAP+, enfim, indígenas, pessoas de comunidades indígenas. É um momento perigoso porque, ao mesmo tempo que a gente está garantindo direitos, esses direitos não significa que eles estão sendo executados na prática. E, ao mesmo tempo que isso acontece, a sociedade ela começa a perceber esses direitos nas formas das leis, decretos, como um benefício, né? A gente tem aí, por exemplo, a inclusão de cotas raciais nas universidades nos anos 2000. Então, a gente vê essa mesma sociedade, né, cheia dos privilégios, da branquitude e de todos os recortes que a gente sabe que é favorecido e que foi favorecido ao longo da história, se beneficiando desse privilégio, entre aspas, né? Porque justamente não passou pelo campo do conhecimento que essas pessoas elas foram excluídas e elas foram minimizadas durante toda uma existência, né? Então, quando você pega e falar o termo reparação histórica, as pessoas dificilmente vão entender, porque ou essa dor que a Natânia falou não toca neles, né? Ou porque a pessoa está muito alheia aos novos moldes sociais, às novas coisas que estão aparecendo aí. Então, a gente tem, por exemplo, no meu recorte, né, de pessoa com deficiência, eu gostaria até de falar aqui, né, porque as pessoas podem achar que eu não sou uma pessoa com deficiência, mas eu tenho visão monocular, e ela foi reconhecida em 2021, né, acredito que em março de 2021, como uma deficiência sensorial, né, ela foi firmada, porque essa discussão ela já vinha desde a década de 90. Então, esse reconhecimento, essa questão da pessoa com deficiência, a questão das minorias, ela ainda está sendo implementada. Então, eu diria que a gente está engatinhando ainda. E por justamente estar engatinhando, a gente está num momento perigoso. Porque ao mesmo tempo que a gente tem que reforçar e trazer os nossos pares com a gente para poder ganhar cada vez mais força, a gente tem que tomar um certo cuidado com as pessoas do outro lado que acham que a gente não merece isso, porque ainda estão envoltas naquela bolha de achar que isso é um privilégio, que isso é um ponto de favoritismo, né? A gente até estava conversando aqui um pouquinho antes sobre a questão da equidade, né? Que você trouxe. Então, a equidade é isso, é a gente reconhecer as diferenças das pessoas e tornar o caminho mais justo para ela. E aí, isso se manifesta na sociedade como forma de lei, decretos, normativas, mas que a gente tem que lutar dia após dia para fazer isso ser implementado de verdade e não ficar meramente na teoria inacessível para as pessoas. Quando a gente fala do Brasil, acho que é importante falar também que é um paradoxo, né? A gente nunca teve em um momento tão forte de manifestações políticas e empoderamento das classes minorizadas, né? Porque a gente não é minoria. Se a gente for olhar quantitativa em números, Traduziu bem. etc. Em números, para a nossa população, a gente tem uma maioria maçante de um país constituído, em sua maioria, por pessoas negras e etc. Acho que as nossas lutas e as nossas existências, elas são minorizadas. E aí tem essa linha tênue. A gente está vivendo um momento onde está tendo esse boom, onde está tendo essa crescente desse empoderamento, mas, ao mesmo tempo, numa sociedade, e aí vem retratos políticos do nosso último governo em si, também, que nunca foi um momento tão difícil de propagação de ódio e de conservadorismo. E acho que é justamente isso, esse processo do cuidado de enxergar isso no Brasil, onde esbarra esse processo de o que é meu, o que não é, até onde eu preciso parar,
e ouvir e entender que as políticas que estão sendo implementadas ainda são mínimas de direitos às pessoas PCDs, às pessoas negras, LGBTQIAP+, e entender que a manifestação e a representatividade ela não vem para ferir os espaços das outras pessoas, mas que a gente comece a observar a sociedade em si, entendendo as necessidades políticas, sociais, econômicas de cada indivíduo, de cada pessoa. Então, não é um momento de a gente entrar em guerra ou querer se apropriar das lutas das outras pessoas, para que a gente não fique, para que as pessoas também não fiquem naquele lugar de só opressora, então eu vou usurpar tal luta, ou senão vou entrar aqui. Não, é justamente entender quais são os nossos privilégios, entender até onde a gente pode adentrar, né? Tem a ver com o que o Rodrigo falou, não ficar alheio, né? Procurar o conhecimento sobre, para poder participar e gerar essa equidade. E não é roubar o espaço do outro, é somar. Fala assim, eu também quero, tem espaço para mim aqui também, né? Tem espaço para todo mundo, na realidade. Então, é isso, é procurar o seu espaço e ser visto. Quais são os tipos de representatividade que hoje tem? Como que funciona essa questão desses grupos? Como que impacta também esses grupos? Tem como a gente definir alguma coisa ou é algo muito aberto, muito amplo? Eu penso que é muito amplo, né? Se a gente for olhar dentro de um prisma geral, existem diversos tipos de recortes. A gente tem os maiores, né? Por exemplo, por exemplo, eu sou um homem cis gay, PCD. Então, eu estou dentro de vários recortes. E um vai atravessando o outro, né? Então, isso até contribui para a nossa discussão, para a gente entender que não é só a pessoa PCD que fala de PCD, não é só a mulher trans que fala de mulher trans, o negro que fala sobre negro. Então, é ver que esses caminhos, eles se articulam. Então, eu não arriscaria dizer que a gente poderia definir, até porque os recortes, eles dizem muito respeito à individualidade de cada pessoa, né? E como a Natânia falou, cada um sabe aonde a dor chega, aonde o calo aperta. Às vezes para mim é uma coisa, mas para você vai ser outra, para você vai ser outra, né? Então, eu acho que eu não me arriscaria a dizer que tem um recorte específico, ou que dá para definir. Existem vários, a gente vai esbarcar. Se a gente começar a nomear aqui, a gente vai começar a falar. Movimento negro, LGBT, vai ficar o podcast todo. Religioso. Mas basicamente, religioso, mas basicamente, sociologicamente, filosoficamente, Foucault traz isso a partir da norma da questão da normalidade, né? Onde a sociedade sob o direito moderno antigo vai deparar e vai classificar o que é normal, o que não é normal, né? Então, dentro dessa anormalidade, desse processo anormal, aí vai existir vários grupos, vão ser colocados em pauta racialidade, qualquer tipo de diferença corpórea ou sensorial, tratada hoje como deficiência, sexualidade, gênero. E aí, dentro dessas repartições, vão existir milhões de diferenças, como a gente fala. A gente é diferente em vários quesitos. E até biologicamente a gente tem digitais diferentes, porque na nossa expressão fenotípica, genotípica ou social, a gente vai ser igual, né? Então, é isso. Existe É engraçado a gente ficar querendo se encaixar, né? Às vezes é necessário, mas vou falar uma frase que eu trago da terapia, que eu acho que eu já trouxe aqui para a mesa do Bitar Podcast, que minha psicóloga uma vez falou que entre o rosa e o azul existem vários tons de cor, né? Então a gente fica querendo... Eu acho que vem muito do que a gente aprende lá atrás, e a gente fica querendo se encaixar ou no rosa ou no azul, para várias recortes da nossa vida, mas são vários os tons de cor. Eu tenho certeza que uma hora ou outra a gente encontra alguém que esteja nesse mesmo tom e é isso que vocês falam de trazer pares para se encaixar nesse mundo chamado sociedade, enfim. Mas para a gente exemplificar, já deu para perceber que é bem amplo, né, essa questão da representatividade, são vários recortes que podem ser feitos, vários grupos, mas você citou o movimento negro, que, se eu não me engano, é um dos maiores movimentos quando a gente fala de representatividade, principalmente aqui no Brasil, tem uma força muito grande, né? E aí eu abro a pergunta para vocês, qual que é a importância, então, por exemplo, desse movimento negro para a questão da representatividade, para a equidade, enfim, para... E eu aproveito para encaixar mais uma pergunta que você falou sobre reparação histórica, que algo que sempre, quando a gente está falando desse tema, surge. Então, queria que vocês explicassem também o que é a importância também desse momento de reparação histórica, esse momento que a gente vive, então, de evolução da representatividade. É um monte de pergunta em uma só, mas eu acho que deu para entender, ou não? Sim, Deu. deu.
Quem começa aí? Vou deixar a pergunta aberta. Pode começar. Pode ver. Ele ia tomar água agora. Eu ia tomar. Eu acho que é muito importante, porque é justamente isso. A gente tá tudo voltando ao mesmo quesito, pelo menos para mim. Assim, quando a gente está falando do movimento negro, a gente está falando de anos de reparação frente à escravidão, a todo o processo histórico que a gente viveu. E nada mais é do que a representatividade tentar romper com o processo histórico colonial que a gente tem, né? Quando a gente fala de movimento negro, a gente está voltando um pouco nos nossos processos históricos de invasão do nosso território e da migração também de pessoas negras do continente africano para cá. Que foram escravizadas, que foram povos escravizados. Então, eu acho que é muito importante demarcar o processo do movimento negro dentro do nosso país, especificamente, porque a gente é um país constituído culturalmente, historicamente, por um povo que foi escravizado, por um povo que foi retirado de todos os seus direitos, que foi privado de vários direitos. E, socialmente, as raízes desse povo, a cultura desse povo, a música desse povo, ela foi marginalizada ao longo desses anos. Então, eu acho que é um dos movimentos mais importantes, porque é a gente assumir a nossa ancestralidade e trazer a reparação histórica, que eu digo, é justamente o lugar que todas essas pessoas merecem e que foram retiradas anos atrás. Essas pessoas ainda existem. A geração ainda perpetua ao longo da população brasileira. Então, a gente precisa de medidas, de políticas que valorizem essas pessoas, que dê direito a essas pessoas, que tirem essas pessoas da margem. A gente está num país que mais mata pessoas negras. E aí a gente não está falando basicamente só socialmente, economicamente. A gente está falando de vidas, a gente está falando de pessoas que estão pagando até hoje. Então, se a gente está num país que decretou a finalização da escravatura aqui no Brasil, historicamente, mas nem 100 anos depois conseguimos erradicar com esses processos de morte, de corpos negros, da política, da economia desse povo. Então, eu acho que por isso que é importante, em si, essa representatividade do movimento negro no Brasil. Nathânia, dentro disso que você traz, né, dentro da sua fala, tem também a questão do apagamento, da marginalização, da demonização das religiões de matrizes africanas, né? Que também tem o seu papel. A gente está falando de 2023, e ainda hoje as pessoas que prestam seus cultos aos orixás, elas são demonizadas e muitas vezes até mortas. Os seus lugares, os seus espaços religiosos, terreiros, eles são atacados em 2023 devido a esse pensamento e todas as ações que facilitaram, promoveram, que promulgaram a inferiorização de pessoas negras na nossa sociedade. Como a gente está falando de representatividade, existe também as representatividades religiosas, e as religiões de matrizes africanas têm a sua realidade aqui no nosso país, né? Uhum. Eu acho muito bacana esse ponto, Robia, porque dentro da escola, dentro do universo da educação, né, eu atuo também como professor de religião dentro da Secretaria de Estado de Minas, né? Eu fiz esse curso justamente para poder trazer mais referência para as mitologias que eu trato na história da arte, para os alunos do ensino médio. E sempre é assim, eu trabalho na educação já tem quase 10 anos aqui em Uberlândia. E toda vez que a gente vai falar do ensino religioso dentro do contexto escolar, é sempre unânime. Eu sempre esbarro, por exemplo, na questão das matrizes indígenas e das matrizes africanas, quando a gente vai falar sobre a cultura, falar sobre os povos, até para falar um pouquinho da nossa história, né? Quando a gente vai falar da história tupi-guarani, do mito da criação, existe uma aversão muito grande social. Então, eu penso que no universo da educação, a representatividade ela tem essa potência porque ela mostra para a sociedade qual é o seu lugar de pertencimento, porque isso foi apagado ao longo da história. Você vai ensinar história da arte, história mesmo na escola,
as pessoas, os meus estudantes, né, de pele preta, de pele retinta, eles não se reconhecem enquanto homens e mulheres negros, né? Eles preferem usar termos romantizados como moreno, mulato, que são termos hoje reconhecidos como termos racistas, né, em decorrência da história, do que usar a palavra assim, olha, eu sou preto, eu sou uma mulher preta, eu sou um homem preto, porque ainda socialmente esse lugar está no lugar da exclusão, como diz a Natânia, né, no lugar da margem ainda. Então, a questão religiosa, no Brasil, se a gente for ver, né, a nossa origem, ela é colonizadora europeia, mas junto com os europeus, né, vieram o povo africano, né, com toda a sua essência, com toda a sua origem. E foi isso que cruzou aqui no nosso país com as nossas culturas indígenas e tornou esse país que a gente é miscigenado hoje, né? Só que a nossa maior referência, ela é africana. Ela não é propriamente cristã. Cristã é a maior religião que existe no mundo, mas não significa que é a nossa maior história, a nossa maior ancestralidade, né? Como a Natânia bem trouxe aqui. Ô, João, deixa eu só aproveitar a Fique à sua vontade. pergunta. Pensando no universo artístico, né, e em se tratando do movimento negro, o movimento negro também foi quem possibilitou várias aberturas de diálogo em relação à saúde da população negra, moradia, educação, e no âmbito artístico, até pouco tempo atrás, décadas 50, 60, negros dificilmente estavam no palco como atores e atrizes. Então, os artistas brancos se pintavam de preto, fazia a tal famosa blackface. E aí, pensando no poder do movimento negro, hoje a gente tem aqui no Brasil o Clayton Nascimento, que é uma artista que está assim, arrebatando tudo com uma peça chamada Macacos, e aí vai fazer referência, né, a essa tratativa, o preconceito que a gente vê aí nos estádios, jogadores, não só, né? E aí o Clayton teve um feito agora com essa peça Macaco, Clayton Nascimento, que ele ganhou a premiação do Shell, que é uma das maiores premiações do teatro brasileiro, e o APCA, que é um outro prêmio paulista de críticos artísticos, e ninguém nunca tinha ganhado os dois ao mesmo tempo. E o Clayton está arrasando aí, agora ele está aí no Rio de Janeiro, já vai estar numa novela aí, das maiores emissoras do país, co-dirigiu produções da Globoplay, enfim. Porque a gente teve isso lá atrás, né? A questão do movimento negro brigar ali junto com Abdias do Nascimento, que era o responsável pelo Teatro Experimental do Negro, e falar, não, os artistas negros serão representados no palco por eles, por artistas negros. Então, só uma... Inclusive, Rubens, desculpa te cortar, eu estive no Rio de Janeiro agora, né? E eu visitei o Museu de Arte do Rio de Janeiro, que é o MAR. E lá todas as exposições e todas as obras tratam dessa ancestralidade da cultura, dos cultos aos orixás, à população baiana. Então, assim, a população do samba, Enfim, é lindíssimo. Eu até publiquei lá no meu Instagram, depois a galera vai lá e fuça um pouquinho, porque eu fiz um storyboard falando um pouquinho de cada espaço. Já deixa o Instagram. @Rodrigo Miller. Ele, Rodrigo Miller. A gente tá falando... Eu ia fazer uma outra pergunta, mas a gente tá falando muito dessa questão da representatividade no palco. Você trouxe essa questão do ambiente artístico também. Pra gente ter dimensão, assim, queria saber de vocês. Tem uma figura, alguém que representa vocês? Que vocês podem falar assim, essa pessoa me representa? Pode escolher, pode ser variado aí. Pode ser algum artista. Quem representa vocês? Diversos nomes, assim. Eu gosto de trazer esse processo da referência, como eu falo, desde pequena, assim. Então, se eu for citar grandes nomes, assim... Aí eu tô falando de grandes, tá? Porque quando a gente fala, assim, de nomes, as pessoas imaginam a referência só aqueles do mainstream, aí eu vou ter Elza Soares, Djavan e por aí vai. A gente tem, entre a gente também, aqui entre os independentes, a Rubi é uma referência para mim. Eu ia falar justamente isso. Pra gente, então. Rubi é a maior referência artística aqui em Uberlândia. Na sala de aula eu levo ela, meus alunos desenham ela. Inclusive, eu tenho um desenho pra te entregar. Eu tenho um presente pra você, Rubi. Eu te curtei. Não, e é isso, tipo assim, se for de grandes referências, vou ter aí a Linda Quebrada, a Elza Soares, Djavan,
Mas eu acho que isso que é mais precioso quando a gente está falando de representatividade, quando a gente se encontra, a gente passa a criar a nossa rede de referência entre a gente, né? De propagar os trabalhos que a gente faz e dos nossos amigos, das nossas amigas que estão perto, que são pessoas que a gente está vendo a luta ali no dia a dia. Então, a Rubi é uma dessas pessoas. A Áquila é uma dessas pessoas. Então, referência para mim vem desses dois lugares. Então, eu posso citar assim. Eu faço das suas palavras as minhas, mas em especial eu gosto muito da Áquila e da Rubia. São duas pessoas assim que eu trabalho há anos junto. A Áquila não tá mais aqui, né, com a gente, tá lá para as terras europeias, Portugal. Que susto que você me deu agora. Não, pelo amor de Deus, tá vivíssima. Um beijo, beijo, Áquila. Áquila. Mas são as minhas duas potências que eu gosto muito. E você, Rubi? Eu sabia que você ia me ia perguntar. jogar a Eu bola pra vou, você. é óbvio, eu vou fazer então das palavras da Natânia e do Rodrigo as minhas. São duas pessoas que eu admiro muito. Tem Dardânia, uma artista visual fantástica, Felipe Santana, Regis, Áquila, Luan, que também está em Portugal. Essa galera que fez o movimento aqui junto com a gente, que cada um, à sua maneira, está trabalhando e mandando muito bem na representatividade. Show de bola, gostei de ver. Que é bom a gente ter noção, assim, né? Até para que outras pessoas se identifiquem também, conheçam, né? Acho isso muito legal. Rubia tem um monte de material aí, né? No nosso YouTube, no nosso canal no YouTube. Aproveita e fazer um merchan já nosso, né? Porque não só esse, como outros episódios do Bitar Podcast estão todos lá no nosso canal do YouTube. Você pode ver vários assuntos que a gente traz para nossa mesa. Aproveita para seguir também a gente no Instagram, no @bitar.educação. Por lá tem sempre as novidades e te convido para ver um videozinho lá que tá super bacana sobre os bastidores do nosso Bitar Podcast. Você que tem curiosidade, galera que gosta de um audiovisual aí, que já foi tema, inclusive, aqui do Bitar Podcast, vai conferir um videozinho super legal lá. E aproveita para mandar mensagem pra gente, manda uma sugestão de conversa aqui pro Bitar Podcast. A gente está sempre aberto para ouvir. Agora vamos voltar para o assunto de hoje, que é representatividade, porque a gente estava falando agora há pouco do movimento negro, mas tem outros movimentos que não tem como a gente deixar de citar aqui na mesa de hoje, que são importantíssimos e fundamentais para a evolução da nossa sociedade. Cito aqui o feminismo, né, porque tem essa questão, que até a Rubia pode acrescentar, o movimento das pessoas com deficiência também, inclusive agora recentemente, se não me engano, no mês de julho agora, completou os 33 anos da lei de cotas, que é uma lei que exige que as empresas tenham um espaço destinado a pessoas com deficiência. E essa foi uma luta conquistada justamente pela importância da representatividade, e falando sobre isso, me vem muito à cabeça de como, por exemplo, às vezes no ambiente corporativo, a gente está falando muito da arte, mas a gente pode trazer para o profissional também, né, que se complementam ali. A importância de ter pessoas de diferentes perfis, diferentes, enfim, realidades que juntos ali, que complementam para aquela visão de mundo e contribuem muito para aquele ambiente profissional também, né? Então, qual que é a importância também desses outros movimentos nessa evolução que a gente está falando da sociedade, de como esses espaços onde as pessoas convivem com ideias plurais diferentes, com pessoas diferentes, acabam evoluindo, trabalhando para essa questão da evolução. Pode ser, Rodrigo, começar por você, então. Beleza, eu vou tomar a liberdade, então, de falar sobre a inclusão de pessoas com deficiência dentro do contexto social, de trabalho, de vida, né? Porque esse lugar, né, ele sempre foi um tabu na sociedade. Ele sempre foi... A pessoa com deficiência, ela sempre foi estigmatizada a uma pessoa inferiorizada, né? Até quando eu tinha ali meados dos meus 8 anos de idade... já era cogitado para uma pessoa que tinha deficiência receber a sua aposentadoria, porque ela já era socialmente considerada incapaz, né? E a gente sabe que hoje não é isso. Nós temos diversos tipos de deficiência dentro do contexto social e cada um com suas limitações. E aí eu trago aquela bola de novo que a gente trouxe já aqui, né? Sobre a equidade. Não é sobre pegar uma pessoa cadeirante, vamos supor, e colocar ela para fazer carregamento de carga. É você incluir essa pessoa no mercado de trabalho e dar as condições necessárias dela executar uma função, um trabalho, né? Fazer as suas atribuições dentro do contexto e realidade dela. E é preciso reforçar aqui que essa lei ela foi instituída porque antes não havia espaço para essas pessoas. Né? Por mais que as pessoas quisessem trabalhar, por mais que as pessoas se dedicassem, as empresas não abriam espaço para pessoas com deficiência. Então, foi preciso instituir uma lei, uma obrigatoriedade para que essas pessoas fossem incluídas aos poucos. Né? E a gente sabe ainda que existem muitas empresas que driblam isso, né? Com aquelas deficiências que eu chamo de deficiências de passabilidade.
E aí eu vou falar de mim, né? Porque eu tenho essa passabilidade, porque dentro de um contexto corporativo, por exemplo, as pessoas podem me contratar, porque eu enxergo apenas de um olho, mas eu desempenho muitas funções, e falar assim, olha, eu cumpri com a minha cota dentro dos 5% que é exigido pela lei, né? E quando eu trago isso para uma questão mais crítica e reflexiva, é preciso entender e incluir as múltiplas diversidades de deficiência que existe no mundo. Não segregar ela minimamente a uma pessoa que perdeu um dedo, a uma pessoa que é visão monocular como eu, né? E dentro da visibilidade desse universo que a gente está falando, a gente vai quebrando aos poucos com esses tabus, né? De que a pessoa ela é incapaz, de que a pessoa ela é inferior. Muito pelo contrário, né? Existem pessoas com qualidades excepcionais, né? Desenvolvendo funções aí diversas. Pessoas com deficiência visível ou não visível, né? E dentro do nosso corpo jurídico e das legislações, né? Isso é um movimento que está ganhando cada vez mais espaço, mas ainda assim a nível de engatinhar, né? Então, não sei se eu respondi de forma clara, mas é mais ou menos isso. Não, deu para entender demais. Ô, Rô, a passabilidade é essa questão, então, de uma deficiência não visível, como você disse? De uma deficiência não visível. Porque, por exemplo, às vezes a pessoa olha para mim e fala, não é uma pessoa com deficiência. E aí tem até assim, um discurso social de minimizar essas pessoas, né? Então, assim, eu tô fazendo um experimento que eu comecei ele em novembro do ano passado, que é realmente fazer uso dos meus espaços que são destinados a mim, né? Enquanto pessoa com deficiência. E eu tenho percebido dentro dos meus levantamentos, né? Dentro da minha pesquisa pessoal e corporal, o quanto eu sou barrado e o quanto eu sou questionado, né? Eu estava voltando, inclusive, do aeroporto agora, e eu fui na fila preferencial para poder passar naquele setor, já fui em clubes, né? E a pessoa vira para mim e fala assim, não, você não tem deficiência. Você não pode ficar aqui. Já teve caso de eu ser retirado da fila, né, pelo braço, literalmente, de ser exposto na frente de todas as pessoas, porque a pessoa não consegue reconhecer a minha deficiência e não aceita que eu tenho as minhas limitações. Dentro da minha construção pessoal, eu mesmo fiz isso durante anos comigo, né? Eu sou de uma geração que sofri muito bullying, sofri muito preconceito até mesmo de professores, pessoas do meu entorno, né? E de ter essa questão da deficiência questionada. Será que você realmente precisa disso? Né? Esses dias eu fui visitar um parque aquático aqui e a pessoa virou para mim e falou assim, mas você não precisa de acompanhante. Eu falei assim, preciso. E se o cloro da piscina fizer mal pro meu olho que eu enxergo? E se acontecer alguma coisa e eu, tipo assim, eu vou recorrer a quem? Porque, pra mim, qualquer cisco que cai no meu olho, eu já fico cego, porque eu não enxergo do outro absolutamente nada, né? Então, é esse lugar de legitimização. Acho que é essa a palavra, sabe? De você se reconhecer no espaço, mas você saber que você tem as suas limitações. E ser visto também, né? Porque as pessoas vão olhar para você e vai falar assim, não, isso aqui não é, isso aqui é assim, isso aqui é assado. Então, é um lugar para você ser visto. Né? A gente falou da representatividade, por exemplo, agora no ambiente profissional, mas também tem uma importantíssima que é no ambiente político, né? É importantíssimo a gente pensar que as pessoas que fazem, e você falou das políticas públicas ainda nesse podcast, que são as pessoas que fazem a legislação, né? Que fazem esses projetos que mais para frente serão ações, se tornarão ações na sociedade e tendo alguém que represente, né, esses mesmos anseios, fica ainda mais fácil e mais eficaz, né, para chegar naquele mesmo objetivo. Então, eu queria que vocês me contassem também a importância dessas pessoas, das pessoas que representam vocês, que nos representam também no ambiente político, porque, infelizmente, hoje a realidade ainda não está do que a gente deseja, né? Sim, a diferença ela vem aí, quando a gente tem nossos pares representantes também na política, né? Quando você fala de passabilidade, eu acho muito importante a gente falar sobre isso, para que as pessoas entendam que a diferença ela é real a ponto de existir diferença entre a gente, né? Tem a passabilidade com pessoas PCDs, pessoas trans, pessoas negras. A gente tem pessoas negras de pele mais clara, pessoas negras mais retintas. E a gente precisa urgentemente fazer com que a nossa representatividade chegue aos governantes, chegue às grandes pautas, para que a gente consiga estabelecer as nossas políticas. Hoje a gente tem uma quantidade ainda
significativa dentro da Câmara e dentro do Senado. Acho que ainda mais na Câmara do que no Senado. E são essas ações, colocando em visibilidade essas pessoas, colocando em visibilidade essas diferenças e tratando também a população. Não adianta a gente querer estipular também os decretos sem conseguir trazer essa discussão para a população, sem conseguir transformar também a mente da população, né? Porque não tem como a gente conseguir medidas sem um processo de educação, sem um processo de inclusão, sem um processo de integração, sem um processo de aceitação pública. E não vou nem falar aceitação, não gosto desse processo da palavra de aceitação, porque a gente esbarra no respeito, né? Eu ouvi um conceito bem interessante uma vez que me traz o respeito como se algo que eu posso me beneficiar. Né? Então, se eu vejo aqui que o Rodrigo ele é uma pessoa PCD e ele tem um cargo a mais, eu vou respeitar ele por aquele cargo a mais. Então, eu não gosto dessa palavra da aceitação e do respeito. Eu vejo mais no quesito da admissão e ponto. Admissão das existências, admissão das diferenças, e aí a gente vai conseguir ter transformação política social a partir do momento que a gente entender a admissão e a diferença dessas pessoas, desse cenário político, social e etc. Acho que não sei se eu cheguei a responder. Quer falar, Rô? Não, eu concordo com a Natânia. Eu acho que ela sintetiza bem o pensamento também. E aí, pensando nessa fala da Natânia, o que vocês observam quanto conquistas de representatividade nas diferentes áreas? LGBTQIAP+, dos feminismos, do movimento negro. Como que vocês avaliam isso? Quer começar, Roda? Muitas conquistas ou conquistas ainda por Caminho longo. Ai, gente, eu sou pessimista, assim. Eu sou da pessoa que sempre vai enxergar o negativo e vai enxergar sempre... E acho que é importante a gente lidar. Porque a gente não pode... romantizar e dizer assim, tá tudo ok, tá tudo bom, senão a gente passa pelo aquele quesito aquele velho problema de fazer a assistência social, assim, dar esmola e falar assim, pronto, já existe uma política pública aí para vocês, deixa eu continuar no nosso... Não, eu acho que ainda tem muita conquista, eu acho que ainda tem muito caminho, eu acho que tem muito a ser desbravado, e aí isso só vai vir com uma educação e com a transformação social individual de cada pessoa, com a transformação social em si. O empoderamento, tanto do movimento negro, de mulheres, de pessoas LGBTQIAP+, PCD, é importante, a gente teve um boom, mas ainda eu gosto de pegar os dados. A gente ainda vive num país que mais mata pessoas trans, a gente ainda vive num país que mais mata pessoas negras, a gente ainda vive num país que a gente ainda não teve uma representatividade a certos níveis políticos LGBTQIAP+, negros, negras, PCDs, mulheres, e isso é significativo. A gente não pode se deixar enganar pelo marketing social que isso também causa. É importante que as nossas pautas estejam disponibilizadas em todos os sentidos, que a gente possa alcançar esses lugares de discussão e representatividade e de formação de opinião, é importante. Mas é importante que a gente veja efetividade e que a gente também tenha cuidado aonde de como essas pautas estão sendo aplicadas, como esses decretos estão sendo aplicados. Então, o acompanhamento dessas ações ainda precisam ser fiscalizados e postos democraticamente. Eles precisam existir viabilidade na aplicação dessas medidas. Então, eu acho que ainda há muito para se conquistar. Levando em conta que a maioria dessa população, que é dita como minorizada, ainda não conseguiu chegar nos seus estágios de direitos mínimos, assim. Então, a gente precisa... poder respirar também, né? Porque eu já sou um pouco mais pessimista, porque eu acho que nós estamos engateando muito ainda, muito mesmo, e eu só vou sentir tranquilidade... quando eu realmente puder olhar para um setor, para um recorte, falar assim, nossa,
vamos respirar com mais calma, a gente tá com folga agora. Não é, eu acho que isso não é o momento. A gente está vivendo um processo com o advento da tecnologia, onde as pessoas passam muito rasamente pelas coisas, de forma muito rasa, né? Então, às vezes a gente vê na mídia, a gente vê hoje novelas, filmes tratando de temas X, Y, Z. A gente tem um filme maravilhoso agora, né? De um streaming aí que inclui a questão do gênero, né? Do gênero neutro. Então, assim... Qual que é? Elementos. Uma animação da Disney. Então, ao mesmo tempo que você vê uma polarização gigantesca de quem é a favor, você vê uma polarização de quem é contra. Isso está acontecendo, tipo, aconteceu com a Pequena Sereia, né? Incluiu uma mulher preta para representar a figura. Está acontecendo agora no filme da Barbie, né? Que a gente até conversou aqui nos bastidores, né? Porque toda vez que a gente pega o lugar que foi uma coisa e traz ela para o contemporâneo, para o aqui e agora, esse lugar vai ser passível de questionamento. E eu até falo isso na sala de aula, nas minhas reuniões diárias, eu falo, a gente vive o aqui e o agora. Se a gente for ficar vivendo sob a luz do passado, a gente vai voltar para a era da pedra, né? Porque hoje em dia não é mais admissível você trazer um filme, por exemplo, como esse da Barbie, falando sobre padrões, estereótipos de perfeição social, né, disso, daquilo. Não dá mais para você achar que um personagem tem que ser nível de princesa, branquinho, cabelos louros, olhos azuis, porque não é. Sobretudo se esse filme chega no Brasil, onde nossa população é 70% de pele preta, né, ou de pele escura. Então, assim, com a tecnologia, a gente acaba passando muito rasamente pelas coisas. E é aí que eu trago e puxo a educação. Eu sempre falo para os meus alunos, olha, vamos estudar, vamos aprofundar, vamos mergulhar nessa piscina e ver o que a gente não está conseguindo ver que está aí na mídia social, né? Afinal, o Instagram, Facebook, as redes sociais, a gente vê só aquilo que o outro preparou para você ver. Você não vê o corte, você não vê o recorte, você não vê os erros de gravação, você vê o produto pronto, né? Você vê a fórmula pronta. E o que me preocupa dentro do contexto da educação é esse estudante, essa pessoa que está ingressando no mercado de trabalho, na sociedade, querer reproduzir só aquilo que ela vê, né? Isso é perigoso. Você querer reproduzir só o bonitinho, o belo, o correto, isso não dá espaço para a gente errar, não dá espaço para a gente ser falho, não dá espaço para a gente falar uma coisa fora de lugar e aprender com aquilo, né? Você trouxe a questão da sua terapia, eu vou trazer a minha também. Com vontade. Né? Minha terapeuta fala, Rodrigo, não é nem aqui, não é nem lá. Você tem que caminhar pelo equilíbrio, porque senão a gente enlouquece, a gente vive em função de agradar um, e a gente vai esquecendo da nossa existência, da nossa história, do nosso eu. Tem um quesito também que eu acho importante ser pontuado, é o quesito do politicamente correto. Gente, a gente está num momento que, como falei, essas pautas estão aí, e aí acaba que se torna um pouco do politicamente correto não ser racista, não ser LGBTfóbico, não ser machista, etc, etc. Mas qual a diferença e qual a linha tênue aí entre a teoria e a prática? Então, eu acho que a gente vai começar a ter mudanças a partir do momento em que essa teoria ela deixe de ser apenas uma teoria e se torne uma prática. Tá aí na realidade. Como é que está a vida dessas pessoas? Como é que está a vida dessas mulheres? Como é que está a vida de pessoas negras, de pessoas LGBTQIA+, PCDs, indígenas e etc. Sair desse objeto da romantização e da distância onde eu aceito, ok, na novela tem uma personagem assim, tem um filme assim, 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 assado, mas na minha realidade, nas minhas vivências, nas vivências dessas pessoas, como é que está socialmente? Para a gente não cair nesse laço... Aí, gente, eu vou ser um pouco política mesmo no meu quesito, nesse laço capital de transformar as lutas em um produto e acabou, sabe? E eu acho que isso é muito perigoso, quando a gente consegue alcançar, não dizendo que não é importante, que a gente não deve estar nos meios de comunicação, que a gente não deve estar nos movimentos midiáticos e na cultura pop em si, mas que a gente tenha que tomar o máximo de cuidado aonde essa luta chega e não transformar isso apenas em um espetáculo midiático, onde a realidade é completamente diferente. Eu quero ver diferença na favela, eu quero ver diferença na rua, eu quero ver diferença dentro de casa, eu quero ver diferença dentro da população, dentro da mente, que também é minha mente.
Entender que eu, como pessoa minorizada, também tenho os meus processos de desconstrução. Ninguém é perfeito, ninguém nasceu 100% desconstruída. Não significa que eu sou uma mulher trans, que eu não tenho os meus processos de preconceitos, que eu tenha coisas que eu preciso melhorar. Então, acho que a transformação, ela começa aqui, gente. É se Na permitir gente. errar, né, Natânia? Porque, às vezes, na sociedade que a gente está hoje, politicamente correta, a gente tem que acertar a todo instante. A E todo reconhecer instante. esse espaço. Reconhecer esse espaço. Dizer assim, ó, errei aqui, isso aqui que eu penso, isso aqui que eu... Não é legal, sabe? E eu preciso fazer uma transformação, mover pelo processo da transformação. E eu vejo também, eu sou muito grato por ter vivido essa geração que eu estou vivendo. Porque eu cresci num seio machista, eu vivi a desconstrução, e eu vejo que, respondendo mais sinteticamente a pergunta, você vê evolução? Eu vejo. Porque se eu evoluir, né, com os meus erros e acertos, então... mesmo que minimamente, a gente está construindo um caminho que leva ao mais correto, que leva ao mais justo. Olha aí, você falou sobre a questão da cultura pop. Tem uma importância muito grande também da representatividade na cultura pop, porque eu acho que é um público que abraça, que está naquele processo de justamente definição não, mas se entendendo a posição que tem e tudo mais. Vocês acham que tá evoluindo essa questão quando se fala de cultura pop, filme, música e tudo mais? Tem trazido mais a pauta de representatividade para esse público? Eu acho muito importante a gente estar no movimento de cultura pop. E aí, falando pela arte em si, e estando aqui como cantora, também eu acho muito importante, mas eu acho que ainda não é o suficiente. Não é o suficiente e a gente precisa tomar muito cuidado de quais papéis e como a gente coloca esses papéis de protagonismo. Existe diversos filmes, existe diversas músicas, artistas que estão aí levantando as pautas, e acho que é muito importante que isso esteja, mas a gente também percebe que o lugar da cultura pop também tem a sua deturpação. O lugar midiático em si tem a sua deturpação, e ok, é normal, a arte permite com que a gente consiga transitar entre coisas e temas. A gente só precisa tomar cuidado com quais corpos estão tendo acesso a esse processo. Quem é que está sendo a representação? Ainda assim, como eu falei, como o Rodrigo falou da passabilidade aqui, esses corpos que estão representando, que são representantes dentro da cultura pop dessas movimentações, são corpos passáveis? Uhum. Onde é que está o corpo real dentro da cultura pop? Tem que tirar, né? Eu acho que talvez seja, não sei se me corrija se eu estiver errado, tem que tirar essa questão do capitalismo, da questão da produção, do que vende, né? E falar assim, poxa, porque quando você liga a televisão, nas emissoras XYZ, você sempre vai ver os mesmos corpos. Vamos pegar um corpo preto, um corpo negro. Tem um padrão dentro dos padrões negroides que se encaixa para ser vendido. Tem a mulher trans que tá na novela, que tá no filme, que sempre vai estar... Você percebe, é um algoritmo. Uhum. E esse algoritmo, ele se repete. Então, a gente... É muito bom que tenha, obviamente, é um caminho que antes não existia, mas a gente tem que tomar cuidado, e esse cuidado ele vem com a reflexão, com a crítica. Você tem que ser um agente você tem que ser um agente crítico. E a crítica ela vem com a leitura, com o estudo, com a pesquisa, com a diversificação de mercado, porque senão toda vez que você ligar o mesmo filme, vai estar lá o Morgan Freeman, sempre fazendo o papel do homem preto, você vai ser sempre... agora a gente tem a Halle Berry, né, que interpretou a sereia, é uma mulher lindíssima, mas ela tem padrões de beleza que só encaixam, que vai fazer ela ser encaixada sempre nos mesmos lugares, representando figuras diferentes. Agora, e vamos pegar uma deficiência, né? Qual foi a deficiência? Além do cadeirante da pessoa com síndrome de Down, quais foram os outros atores e atrizes que a gente vê dentro das novelas? São sempre os mesmos, né? Eu me esbarrei com uma atriz com síndrome de Down que ela fez quase 8 filmes consecutivos. Era sempre a mesma pessoa com nomes diferentes. Uhum. Então, é acessibilizar mais esse mercado e diversificar mais ele ainda. E é aquela questão, né? Assim como as políticas públicas... temos espaço, é importante, mas a gente precisa de corpos diversificados e entender, gente, que infelizmente não tem espaço para todo mundo. Então, a partir do momento que a cultura pop, a política, não tem espaço para todo mundo, ainda não chegou no ideal que deveria ser. Eu acho que vai aí.
O que me traz da fala de vocês é nessa questão, né, do que a gente consome de cultura pop, tem muito a ver com a fala inicial, com a fala de vocês quando o João pergunta quais são os seus referenciais. E aí a importância de você consumir artistas locais, os artistas regionais, os artistas ali do seu entorno, né? Consumir essa cultura de onde você vive. E também, a partir disso, né, o Rodrigo trouxe a questão da escola, onde ele faz com que os estudantes reflitam sobre várias temáticas. E aí, a escola eu também estou na área do ensino, né? Já falei aqui algumas vezes, eu vejo a escola como um lugar, às vezes, muito limitante, mas também com uma potência para que a gente trabalhe vários assuntos. E aí a religião, né? Às vezes eu vejo que os estudantes, as estudantes de religião, de matriz africana, quando a gente traz alguma pauta, alguma temática, como você falou que traz nas suas aulas, Rodrigo, meio acanhados ali, acanhadas frente à dominação, né, de outras religiões. Como que vocês enxergam o espaço da educação para contribuir para que a sociedade entenda que nós temos uma gama gigantesca de possibilidades religiosas? Bom, dentro desse âmbito religioso, né, eu vou dar uma experiência da escola. Hoje, para trabalhar ensino religioso dentro dos espaços escolares, eu trabalho com documentos normativos, como, por exemplo, a BNCC, que é a Base Comum Curricular. Então, eu não me dou mais ao luxo ainda de ter essa liberdade poética que nós artistas temos, de, sei lá, atravessar um outro conteúdo que geralmente chega pelos estudantes, porque eu sei o desdobramento que isso vai dar. Então, a construção da religião, do ensino religioso, das artes dentro do espaço escolar ainda precisa estar ancorado nesses documentos para a gente ter respaldo, porque senão até esse lugar a gente perde, né? A gente vai ser retirado desse lugar por conta desse padronismo cristão, vamos pegar da religião, que a gente está inserido, né? E essa diversidade de ensino religioso e matrizes religiosas dentro do espaço escolar, ele tem ganhado mais força, embora você tenha dito aí que a escola ela possibilita a potência, mas ela também restringe. Eu falo por experiência própria porque eu já fui restringido de diversos conteúdos, já tive que me calar em algumas situações, por entender que aquele recorte ainda não estava preparado para sofrer como que eu posso dizer? Um enfrentamento, né? Então, acho que isso é muito da educação. O professor, ele entende quem está com uma possibilidade mínima de ser tocado pelo conhecimento. Porque de nada adianta você querer ensinar se a pessoa não está disposta a ouvir, né? Então, primeiro você cria um caminho, e depois que você criou esse caminho, você vai colocando em doses paliativas, né? Afinal, a gente não vai transformar o mundo do dia para a noite, né? É um trabalho de formiguinha, passo a que passo. A gente vai ali, aqui, acolá. Eu acho que as discussões de sexualidade e gênero entraram na escola mais fácil do que as questões de raça, né? E aí a gente entende por causa o porquê, né? Eu trabalhei em educação básica nos anos de 2017 a 2019. Fiquei pouco tempo na educação básica, mas tive esse enfrentamento. Fui mandado embora de uma escola justamente por causa de um conteúdo. Na época, eu não estava nem dando ensino básico. Eu estava na oficina de um projeto das escolas daqui de Minas. E eu estava dando uma oficina de música e eu fui dar o conteúdo de... Eu estava com uma amiga minha, na verdade. Ela estava dando dança, eu estava dando música sem estrutura em si para dar música, mas... Ela estava dando maculelê, eu falei assim, vou ensinar as músicas de maculelê. Vou fazer o processo para complementar e etc. Eu fui mandado embora porque as músicas de maculelê são músicas que incitam entidades religiosas e os pais se sentem desconfortáveis. E aí, quando a gente bate de frente com a escola, quando eu bati de frente com a escola, estive ali presente como professora de matéria regular, né, que eles chamam, na biologia, eu sinto que isso não vem nem dos estudantes, mas vem do corpo docente e do corpo administrativo da escola. Então, quando a gente enxerga esse processo de dificuldade de falar sobre as religiões de matriz africana, e aí eu não estou falando só nem de religiões só matriz africana, da cultura indígena também, né, que aí já é completamente invisibilizado também dentro desse processo, a gente encontra uma estrutura ainda frágil, infelizmente. E isso, para mim, remete à formação de professores.
É um caminho que a gente está aprendendo a trilhar ainda, né? E eu acho que qualquer pequeno passo que a gente dá não deixa de ser uma contribuição. A gente está chegando no final da nossa conversa do Bitar Podcast. Eu espero que esse episódio, essa conversa que agora está registrada, seja aí a porta de entrada para muita gente que tenha entrado em contato pela primeira vez com o tema, que seja uma fonte de conhecimento também para essas pessoas, de pesquisa, né? Assim como a gente gosta de trazer os temas aqui da mesa do Bitar Podcast. Eu acho que foi muito bacana. Espero que vocês tenham gostado de ter participado também. Ótimo. Ó, Natânia, você não vai fugir não, viu? Porque a gente combinou de você dar uma palhinha antes da gente encerrar, mas pra gente encerrar, a gente sempre gosta de deixar um recado final pra mensagem principal do tema que a gente está tratando, né? Dessa vez, representatividade. E eu queria fazer uma pergunta pra vocês que pode impactar quem tá nos acompanhando, porque a gente falou sobre os avanços, sobre as dificuldades, a importância, mas eu queria que o recado final fosse um recado para quem minimiza essas ações, para quem minimiza a importância da representatividade, que infelizmente a gente sabe que da mesma maneira que muita gente avança e se abre para esses temas, tem muita gente que caminha contra e usa isso até como para, enfim, estereotipar e entre outras coisas que não são legais. Então, um recado para quem minimiza essas questões, essa luta de vocês. Olha, eu falo para essas pessoas que elas não ocupem um lugar que não é que não lhes cabe, né? Mas eu peço para que elas não falem de uma dor das quais elas não sentem, né? Porque só quem passa ou vive um processo fala dele com mais propriedade, fala com um lugar mais de pertencimento. E no caminho contrário, eu falo para as pessoas que são sensibilizadas por isso, que passam por determinadas situações, que ocupem cada vez mais esses lugares de fala, e não só ocupem, mas façam com que os outros as vejam, porque é assim que a gente vai diminuindo essa lacuna, né, entre o que oprime e o que é oprimido. Eu acho que o meu recado ele vem em torno de autoconhecimento. Acho que a partir do momento que a gente começa o trabalho do autoconhecimento, a gente entende de onde a gente veio, quem a gente é. Exercício de ancestralidade não é só nossa, não é só de pessoas negras, não é só de pessoas LGBTQIAP+. Todos nós, todas as pessoas têm uma ancestralidade, seja ela norte, Europa, asiática, o que for. A partir do momento que a gente passa a entender quem a gente é, procura por esse autoconhecimento para entender de onde a gente veio, o que é que a gente é, o que é que a gente tem, a gente começa a se conhecer. E é nos conhecendo que a gente sabe onde é que a gente está, onde é que a gente não está. Onde é nosso lugar, qual é o meu espaço de fala, qual não é. Onde eu posso ajudar, onde eu posso me calar. Então, o meu apelo é que as pessoas façam esse exercício de autoconhecimento, de transformação em si mesmo. Eu não posso transformar o mundo se eu não começar a ter consciência de mim, saber de onde eu vim. Quando conhecimento ele é profundo. Então, se autoconheçam, conheçam sua história, busquem a sua ancestralidade, busquem saber de onde você é, entender quem você é, para que você se coloque respeitosamente no seu lugar, que a gente se coloque respeitosamente no nosso lugar e também saiba abraçar as outras pessoas, saibam receber as outras pessoas e relacionar. Hashtag fica a dica, né? Questionem, sejam críticos, né? A crítica movimenta o intelecto. E de maneira leve. E transforma. Leve. Vamos fazer igual isso de foi maneira hoje. leve. Igual foi essa conversa que a gente teve. Saiba que aqui a mesa do Bitar Podcast sempre vai ser um local de fala para vocês. Voltem mais vezes, tá bom? Para conversar com a gente. Rubia, muito obrigado por mais essa parceria, viu? Sou eu que agradeço. Natânia, deixa seu @, por favor. Sigam essa mulher, gente. Incrível. E anotem esse nome. Natânia Borges. Natânia Borges. Siga também Rodrigo, que já deixou seu @, mas pode deixar de novo. @Rodrigo Miller. MULLER. Então, para me achar nas plataformas digitais, @Natânia, sem acento, sem H, .Borges. Estou disponível em todas as plataformas digitais. Todos os Stream, catálogos. ouve as músicas, assiste os filmes e vem com a gente. Recebemos, então, o professor Rodrigo Muller, que esteve com a gente. Não esquece de seguir também o nosso podcast, né? Nosso Bitar Educação, @bitar.educação. Segue a gente também nas redes sociais. Estamos disponíveis em quase todas as plataformas também. Assim como Natânia Borges, que é a cantora. E agora encerra com a gente o nosso Bitar Podcast de hoje. O microfone é seu. Eita, gente. Vou performar. Pode escolher. Só daqui pra cima. E eu e a Rubi, a gente vai ficar só com o bracinho, vai.
Armaduras prontas, reveladas, línguas afiadas para o front, mente alimentada, alma renovada, punhos preparados, liberdade é o nosso som. Corpos efetivos, referências, solidificados em seus ideais, não mais rejeitados ou minorizados, seres refutados, apropria a existência, avante aos seus ditadores, astúcia em combate, liberdade é um prato que se come cru. Oh,